Mas eu não quero assustar ninguém, mas João Ferreira de Almeida desencarnou em 1680. Quando o Flávio me presenteou com uma cópia da tradução original do João Ferreira de Almeida em português, eu fiquei muito feliz, mas não consegui ler. Porque está no português de Dom Diniz. Então você precisa de tradução para ler a tradução portuguesa do João Ferreira de Almeida. É claro. Ele publicou pela primeira vez a sua tradução em 1656. Por volta dessa época. Desencarnou em 1680. E aqui há uma obra da Sociedade Bíblica do Brasil também, né? Fórum de Ciências Bíblicas, volume 2, onde há um artigo muito especial falando do João Ferreira de Almeida. E eu fiquei chocado. A primeira tradução do João Ferreira de Almeida foi feita do original holandês. Não é possível. Sim. A tradução de João Ferreira de Almeida foi feita do holandês, porque ele não sabia grego, não sabia hebraico. E já foi grande coisa, porque ele foi acusado de estar levando a Bíblia para o povo. Depois, na segunda edição, ou ele aprendeu, não se sabe o que aconteceu, e ele já começou a fazer uma revisão da tradução dele, consultando, não se sabe se com a ajuda de alguém, ou se ele aprendeu o grego e o hebraico, consultando os originais. Só que, quem patrocinava a tradução eram protestantes holandeses. Quando ele fez a correção da tradução, para que a tradução ficasse próxima do original grego, os patrocinadores não gostaram, porque queriam que a tradução ficasse próxima do holandês, não do original. Então o que eles fizeram? Mexeram na tradução do João Ferreira de Almeida. E aí ele manda cartas aqui muito mal educadas. Ele ficou bastante chateado, porque mexeram na tradução dele. É um registro fabuloso. Pois bem, depois da Segunda Guerra, revisaram a tradução de João Ferreira de Almeida. E é essa que todos temos nas nossas mãos. Mais de 300 anos depois, essa era a tradução utilizada pelo povo brasileiro. João Ferreira de Almeida. Uma tradução feita do holandês, revisada e que foi mexida. Que depois, no século XX, corrigiram. Aí saiu Almeida, revista e corrigida. E Almeida, revista, corrigida e atualizada. Atualizada é para colocar num português mais coloquial. Olha que história. No ano 200 antes de Cristo, mais ou menos, no ano 200 antes de Cristo, a língua internacional era o grego. E o povo hebreu começou a se enamorar da cultura grega. A beleza da arquitetura, a beleza da vestimenta, a filosofia grega, que é uma cultura totalmente diferente da cultura hebraica. Porque a cultura hebraica é concreta, a grega é abstrata. Uma lida com simbologia, a outra com linguagem clara. É um choque. Mas o diferente encantou. Então você começaram a surgir estudiosos hebreus do grego. E resolveram fazer o quê? Vamos traduzir o Velho Testamento para o grego. Segundo a tradição, reuniram 72 anciãos e falaram, vamos traduzir. A questão é o seguinte, eles tinham pergaminhos que nós não temos hoje. E na hora de traduzir, como diz lá em Minas Gerais, a porca torce o rabo. Porque a tradução grega do Velho Testamento é muito diferente do Velho Testamento no original.
Só que o que aconteceu? Essa tradução ganhou uma força enorme. Então a tradução ficou mais famosa do que o original. E aí a questão complica. Complica muito, muito. Na época de Jesus, o povão, a maioria, alguns, né? Judeus, não o judeu ali que estava, o judeu que estava em Israel, acho que na sua maioria devia saber um pouquinho de hebraico, que era a língua materna deles, né? É como o brasileiro que vive lá fora, dentro de casa, fala português, sai na rua, fala a língua do país onde ele está vivendo. A gente acredita que fosse assim. Mas o certo é que chegava na sinagoga, aí o rabino ia ler lá o texto em hebraico, ninguém entendia nada, tinha que ter uma tradução para aramaico. Essas traduções para aramaico são os targums. E o targum é tradução livre, é Bíblia na linguagem de hoje. Mas é sensacional. Porque explica muitos símbolos que a gente não entende. Você lê no hebraico, não entende. Você lê no targum, é isso então que significa? Os targuns. E os apóstolos e os escritores do Novo Testamento, às vezes, eles não usam o texto hebraico, eles usam targuns. Usam tradução. Paulo, os evangelistas, quando vão citar o Velho Testamento, às vezes citam a tradução grega, porque estão escrevendo em grego. Então a tradução serviu de modelo. Ou seja, o Novo Testamento é uma salada de fruta. Tem coisa da tradução aramaica, tem coisa da tradução grega e tem coisa do original hebraico. É uma salada de fruta. E se você não conhece profundamente isso, foi a conversa com Severino. Você conhecer isso. Precisa ler o aramaico, precisa ler no hebraico, precisa ler na Septuaginta o texto grego e aí estudar. Mas vocês estão achando simples? Está simples, né? Eu vou complicar. Agora eu vou complicar. Mas agora eu vou... Não. A Septuaginta traduziu só o velho. Mas o novo cita o velho toda hora. E quando ele cita, o que ele cita? Na tradução aramaica, na tradução grega e no original. Eram hebreus que queriam ensinar para gregos Velho Testamento. Não tinha grego, era tudo judeu. Judeus helenizados, né? Mas você pega, por exemplo, judeus que viviam na Grécia, só falavam agora o grego. Alguns já nem falavam mais hebraico. Falavam grego. Olha que salada de fruta. Agora eu vou complicar mais. 300 e pouco. Vem Jerônimo. Agora... E falar, agora eu vou traduzir tudo para o latim. Aí falaram para ele assim, mas já está traduzido para o latim. Que é a tradução do latim antigo. Ele falou, não, eu quero traduzir para o latim moderno. Por isso que chama Vulgata. Aí... ele pegou o original hebraico, os textos em aramaico, os textos em grego, os textos em latim antigo e fez uma tradução para o latim moderno da época, que é a Vulgata Latina. Só que aí mudou tudo. Mudou tudo. Tudo. Porque o latim é uma mentalidade completamente diferente da hebraica, tudo diferente. E o que aconteceu? A igreja adotou a Vulgata Latina como a Bíblia. O original passou a ser lixo. O que valia era o latim. Aqui começou a maior deturpação da história do cristianismo. Não por culpa do Jerônimo. Não por culpa do Jerônimo. Porque ele foi bem sincero no trabalho dele.
mas pelo que fizeram com a Vulgata Latina. Aí deturparam completamente o ensino de Jesus, o Velho Testamento, e produziram as maiores aberrações que são produzidas. Isso nós sabemos. Feitas essas aberrações todas. Vou dar um exemplo. No Velho Testamento existia na cultura hebraica, eles não tinham uma ideia de vida depois da morte assim muito clara, né? Essas coisas não eram claras para eles. Então, para eles existia um lugar chamado Sheol. O Sheol era o lugar onde a alma dos mortos ficavam. Eu não sabia para onde ia, também não sabia explicar muito, mas era um lugar ali da alma dos mortos. O Hades grego não tem nada a ver com o Sheol hebraico. Porque para o grego o Hades era um lugar em que ficava um espectro, não era a alma de quem morreu, era uma espécie de duplo etéreo de quem morreu. Uma energia do que morreu, mas não o quem morreu. Então, a Septuaginta traduziu para Hades. Veio Jerônimo e traduziu Sheol e Hades pelo advérbio de lugar infernos, o que está embaixo. E virou o inferno que é hoje. E isso virou um inferno. Um advérbio virou um inferno. Porque infernos é o que está embaixo. E aí a imaginação povoou o inferno. E esse inferno virou o Sheol. Mas não tem nada disso. E o danado é você conversar com uma pessoa, ela está com a Bíblia em português. Ela fala, a Bíblia diz o inferno, a Bíblia diz o inferno. Fala, a Bíblia, então peraí, deixa eu pegar o original aqui em hebraico. Me mostra onde está inferno aqui. Tem. Porque a pessoa não se dá conta de que ela está lendo uma tradução em português feita no século XX. De um texto que foi escrito 2.000 anos, 3.000 anos atrás. Numa outra língua. Ela não se dá conta disso.